Amados irmãos, vamos começar, vamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos e ouvintes, na paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez para levar até você uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada ouvinte, que através dessa palavra o nosso Deus possa falar ao seu coração e que cada um medite em cada palavra que vamos ler e falar. Eu quero meditar com todos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 3 a seguir. Mateus capítulo 24 e o versículo 3 a seguir diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Louvado seja Deus. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós vemos aqui uma palavra gloriosa, e como toda a Bíblia fala aos nossos corações, então nós vemos aqui, amados irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto ainda estava aqui nessa terra, instruindo os seus discípulos, instruindo a sua igreja, porque, como eu sempre falo e repito, ele veio, se fez carne, habitou entre nós, ensinou os apóstolos, os discípulos, que discípulo é todo aqueles que toma a decisão de servir a ele, a Cristo. E, porém, esses discípulos deram sequência à igreja e vem vindo e está até hoje na nossa responsabilidade, na sua responsabilidade, irmão, irmã, você que lê as Escrituras, você que muitas das vezes é pregador, prega a palavra, está na responsabilidade em trazer ao povo a palavra verdadeira, em trazer ao povo a palavra genuína. Louvado seja Deus. Porque aqui, amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele alertou a eles, para eles tomar cuidado, que nos últimos dias se levantaria alguns dizendo que era o Cristo. E quando nós olhamos, amados irmãos, para os tempos em que vivemos, seja nos jornais, na internet, em todos os canais que existem de informações, quantos homens que têm pregado, quantos têm enganado a muitos, se considerando como Cristo, se considerando como um Deus, e muitos, por falta de sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, têm se deixado levar por esse vento de mentira, essa onda de mentira e de engano. Nós vemos os anúncios
seja na rua, nos meios de comunicações, os convites que é lançado, não é que vir ouvir a palavra, aceitar o evangelho a Cristo e ser curado da enfermidade, de um problema que você passa. Não se fala mais nesse convite. Mas quando passa um anúncio, seja em qualquer meio de comunicação ou propaganda, o anúncio é: venha que tem um homem. Põe o homem em primeiro lugar, que vai orar e você vai ser curado, que vai orar e você vai receber isso, você vai receber aquilo. Então, a partir do momento que coloca o homem em primeiro lugar, ele está se considerando como Cristo, porque quem cura, quem liberta o homem do pecado, do engano, da enfermidade, seja uma enfermidade material ou enfermidade espiritual, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos têm se colocado primeiro, é o nome dele primeiro. Nos cartazes, é o nome dele e a foto dele. Nas fachadas dos templos, é o nome dele e a foto dele. E por suas vezes, as pessoas começam a dizer: olha, a igreja do pastor fulano, é a igreja do A, do B, do João, do Manuel. E esquecem que quem morreu na cruz do Calvário, quem te dá a cura e a libertação, quem revela a palavra para você, é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. E poucos dá crédito para ele. Porque aqui diz, amados irmãos, que muitos se colocaria como ele, que levantaria tantas coisas. Diz aqui, olha, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Perguntaram para ele. Muitos às vezes têm medo desse dia. Muitos têm medo, porque esse dia do final vai ser um dia glorioso para quem obedece à palavra de Deus, para quem dá crédito à palavra, para quem faz parte da igreja, desses discípulos que aprenderam com o Mestre e continuaram pregando, e tudo aquilo que eles pregaram, a igreja que ele vai vir buscar tem que estar enquadrado e dando sequência nessa doutrina. E diz aqui que acautelai-vos, que ninguém vos engane, amado irmão. Você tem que tomar cuidado, porque hoje, quando as pessoas não sabem explicar a Bíblia para você, quando as pessoas não têm argumento para se defender biblicamente, eles falam: olha, você não dá ouvido, porque, olha, aí pega esse texto para ler. Cuidado que vai se levantar falsos profetas. Amados irmãos, já estão levantados, já estão aí. Porque os falsos e os mentirosos são todos aqueles que pegam as escrituras e torcem e diz que nada tem problema e que nada tem a ver, que isso aqui é para o passado. Quantos falsos têm enganado a muitos? O texto continua aqui: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Amados irmãos, quantas pessoas têm sido enganadas, andado atrás de homens, atrás de bênçãos, atrás de curas. Ah, lá eu tenho certeza, porque eu já vi cura e libertação. Será que Cristo
fala sobre isso. Diz a palavra aqui, continuando no versículo 6, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Você, amado irmão, ouvinte, que está passando problema, dificuldade, às vezes é o desemprego, é o filho na droga, é o marido na droga ou a esposa, é a discórdia dentro do lar, é a enfermidade e tantas outras coisas. E você olha na televisão, nos jornais, os rumores de guerra, tá por aí, a qualquer momento explodindo. E você acha que é o fim? Não é ainda não. Porque a igreja ainda está aqui na face da terra. Então você precisa se dedicar nas coisas de Deus, na sua palavra. Deixar de andar atrás de homens, idolatrando a homens, mas se entregar a Ele, porque o fim vai chegar. Nós ainda não estamos no fim. Ainda tem mais coisas a acontecer. E diz aqui a palavra de Deus: porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Não já tem acontecido, amados irmãos? Isso já tem acontecido. Quantas pessoas estão passando fome? Quantos terremotos não têm destruído tantas cidades e países? E você fica aí com a Bíblia na mão, brincando de ser crente. Olha para as Escrituras, olha para a palavra de Deus. Está achando que é o mundo inteiro que está com a Bíblia na mão, dizendo que vai ser salvo? Será? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amado irmão, haverá dia pior do que o que nós estamos vivendo. Ah, pastor, mas misericórdia, eu estou ouvindo o programa, eu estava tão animado, achando que eu ia ouvir uma palavra que ia ter dias melhores. Vai sim, amado irmão, dia melhor vai vir para aqueles que se rendem diante da palavra de Deus, para aqueles que largam as suas idolatrias de uma placa, de um templo bonito, uma idolatria de um homem, só porque você viu ele orar por alguém e a pessoa ser curada. Você tem que se render diante da palavra de Deus, porque o dia melhor que nós encontramos nas Escrituras lá em Apocalipse. Nós encontramos que ele diz que no último dia, lá na cidade celestial, quando nós passar a linha de chegada, quando nós vencer todas as batalhas, quando nós lutarmos contra as potestades do maligno neste mundo, aí nós vamos vencer. Aí Apocalipse diz que então ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza. Lá é glorificar o nome de Jesus. Mas para você chegar lá, é preciso você querer e tomar uma decisão de fazer parte dessa igreja que ele estava instruindo esses homens aqui, esses discípulos. É preciso você começar a examinar as Escrituras conforme ela é, não conforme os mentirosos, os pregadores frouxos dos dias de hoje, que têm omitido a verdade para juntar multidões à sua volta. Não é dessa forma. É diante da palavra de Deus, porque não é multidão, no final vai formar uma multidão, porque ele vai pegar um aqui, outro ali, outro acolá, nos quatro cantos da terra, e quando ele juntar, aí sim vai formar uma multidão. Mas você está achando que vai frouxar o evangelho, para as pessoas estar de qualquer maneira dentro dos templos, para juntar dinheiro e no final você vai ter salvação? Negativo.
Você tem que entrar pela palavra de Deus. E continua aqui a palavra de Deus dizendo, olha só, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Amados irmãos, isso não está acontecendo? Quantas pessoas nos odeiam, porque nós pregamos o nome de Jesus? Quantas pessoas nos odeiam, porque nós falamos que o batismo trinitariano é um batismo pagão, porque não tem invocação de nenhum nome. Quantas pessoas nos odeiam por causa disso? Quantas pessoas nos odeiam quando nós abrimos as Escrituras e de Gênesis a Apocalipse nós encontramos uma adoração ao Deus de Israel. O Deus da Bíblia é o único Deus e verdadeiro, louvado seja Deus. Enquanto nós sentamos com pregadores e pastores e até mesmo alguns que se diz que querem ser nossos irmãos, enquanto nós estamos falando de oração, de cura, de milagre, de bênção, são nossos amigos. Mas quando nós abrimos as Escrituras, o ponto principal de sermos odiados por muitos nessa terra é quando nós abrimos as Escrituras e nós pregamos que o batismo verdadeiro tem que ser em nome de Jesus Cristo, para perdão e remissão dos seus pecados. Porque um batismo nos títulos não tem validade bíblica. Aí muitos se levantam, e isso não nos incomoda, meu irmão. Isso não nos afronta, porque a Bíblia já nos ensina isso. Que não é por causa do milagre, não é por causa de cura, não é por causa dessas coisas, não. É por causa de falar do nome de Jesus, está falando aqui. Nós seremos entregue para ser atormentado, né, tribulado. E se isso aconteceu, o que fizeram com Estevão? Por que será que apedrejaram Estevão? Por que será que Paulo, Pedro, Silas foram parar na prisão? Será porque eles acoitavam o pecado? Será que era porque eles falavam coisas bonitas? Não. Era porque eles pregavam quem? Eles pregavam Jesus Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus. Então a palavra, irmão, ela se cumpre. Por isso que nós adoramos a Deus e glorificamos o seu nome. Porque prova que a igreja continua até hoje. Porque quando nós falamos sobre o nome de Jesus, nós perdemos amigos. A pessoa gosta de nós até nós não tocar no nome de Jesus e pregar o batismo verdadeiro e a unicidade. E as doutrinas da igreja, ceia, ósculo santo e daí por diante. Enquanto nós não falamos sobre essas coisas, nós somos abraçados. As pessoas nos chamam de amigo. Olha, meu querido pastor, quando eu cheguei nessa cidade, antes de começar a entrar em detalhe com alguns, quantos não me abraçavam e batiam nas minhas costas? Esse é o meu querido pastor, esse é o meu amigo. Mas quando nós entramos dentro das Escrituras, a pessoa já corta a volta. E é para me entristecer? Não, irmãos, porque a palavra se cumpre. Nós olhamos um evangelho aí, em que todo mundo é amigo, tudo está em conjunto, e está mesmo, porque estão de mão dada com o catolicismo, porque usam o mesmo batismo, fazem as mesmas coisas, andam do mesmo jeito. Como diz o ditado de antigamente, né? Muda só a cor da lona do circo, mas a palhaçada continua as mesmas. Mas o convite do Senhor Jesus Cristo é para que você se renda diante da palavra, que você comece a aprender, examinar as Escrituras e saber qual foi a igreja que Cristo comprou na cruz do Calvário.
o que ele ensinou para os discípulos, apóstolos, profetas, o que ele ensinou, o que eles pregaram, o que esses homens, ali a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o que eles continuaram ensinando à igreja. É preciso você aprender isso, para você sair desses circos, que só muda a cor da lona, mas que a crença é a mesma. Estão tudo coligado, mas na glória só vai entrar o remido de Cristo. E aqui a palavra diz, e surgirão, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros. É o que está acontecendo aí, irmãos. São tanto escândalo. Tem pessoas que eu tenho encontrado, que a pessoa não tem nem vontade mais de sair dentro de casa para estar num culto, numa oração, porque já está massacrado, já mataram a fé dele, com tanta pouca vergonha. Em vez de ensinar a palavra de Deus, em vez de ensinar para a pessoa que Jesus é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, mas só que a rosa tem um espinho e que é preciso saber pegar essa rosa para você não se machucar. Ensine que ele tem um perfume maravilhoso, que ele é uma rosa que perfuma a sua vida, mas ensine também que essa rosa que é Jesus, ele vai vir no último dia como juiz para dar a sentença para cada um. E qual é a sequência da igreja que ele instruiu? Qual é a sequência que os apóstolos ensinaram? Quais são os ensinamentos, os mandamentos? É preciso você prestar atenção, amado irmão, e procurar isso. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pessoas profetizando mentira. Diz aqui a palavra, irmãos. Os irmãos que estão chegando agora é Mateus 24, nós já estamos no versículo 11. Quantos falsos profetas têm levado muitos para o abismo, que não têm falado verdadeiramente segundo o que Deus manda, mas têm mentido para agradar as pessoas. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você, pregador, você que não fala a verdade, você que tem matado a fé das pessoas, você tome cuidado, que no último dia você vai pagar o preço, que você está escandalizando as pessoas, permitindo coisas que não agradam a Deus, omitindo a verdade, e as pessoas, por suas vezes, lêem as Escrituras, e quando é escolhido de Deus, não aceita a mentira. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Amado irmão, persevere até o fim, para você ser salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todos, as gentes, então virá o fim. O evangelho mentiroso já está aí na face da terra. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Todo mundo sabe que um dia vai ter que prestar conta diante dele, diante do tribunal. Mas poucos dá dó de ver quantas pessoas não conhecem a palavra de Deus genuína. Mas eu quero fazer um convite para você, amado irmão. Se você quiser um estudo da palavra de Deus, se você quiser saber mais sobre a igreja, entre em contato conosco. Telefone, o WhatsApp é 67 99600 3156. 67 99600 3156. Eu quero falar com você e te ajudar, estudarmos junto a palavra de Deus. E nesse momento eu vou orar pela sua vida. Não deixe que você venha ser enganado, mas que a graça do nosso Deus possa fazer presente na sua vida e no seu coração. Oramos. Amado Deus, Pai Celestial,
Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Que o Senhor vai, Senhor, falando com cada um dos nossos ouvintes. Ó Pai, fala, Senhor, com cada um. Revela, Senhor, a tua palavra. Porque, Senhor, é só tu que pode. Pôr o desejo em cada coração. Esclarecer, Senhor. Para que no último dia não venha ficar para trás. Mas que possa ter o prazer, Senhor, de vencer as dificuldades desse mundo e entrar na cidade celestial. É no teu nome, Senhor, o qual eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus possa